Sempre aparece um inscrito do canal me pedindo ajuda para pintar seus desenhos. E muitos pedem ajuda para pintar a pele, que não sabem fazer essa parte do desenho, acham muito difícil. Outros me pedem ajuda para pintar a parte do cabelo ou a parte da roupa. Alguns até me pedem ajuda como fazer um Rasengan, como fazer o Kamehameha. Algum poder do desenho que eles estão fazendo, eles não sabem fazer e eles me pedem ajuda. Mas pouquíssimos me pedem ajuda, pouquíssimos perguntam como fazer essa parte, que para mim é a mais importante de todas, que é como colorir bem um olho. Por que que isso é a parte mais importante? Porque o olho é o que dá vida pro personagem. É através dele que tu vai perceber qual é o sentimento, qual é a emoção, o que que o personagem está sentindo, o que que o personagem está passando naquele desenho. Então, se você quer se destacar dos demais, se você quer aprender a fazer artes incríveis, eu vou te mostrar como colorir olhos de uma forma perfeita e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença nas suas artes. Passando aqui para avisar que o Seja Membros do canal já está aberto e possui vários níveis, seja do Genin, que é o nível mais comum de todos, só para realmente quem quer dar um apoio financeiro para o meu trabalho, e também o Hokage, chegando ao Hokage, que recebe vários benefícios exclusivos, incluindo vídeos, participação em série, enquetes, tudo detalhadinho aí no Seja Membros, tá? Então, se você tem condições e você gosta de acompanhar meu conteúdo, entra no Seja Membro, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E aí, galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo aqui a gente vai aprender a colorir olhos de anime, tá? Que é um ponto muito importante que vai fazer muita diferença na qualidade do seu desenho. Como eu falei no começo do vídeo, para mim esse é o ponto principal. É através do olho que nós vemos a emoção, o sentimento, o que o personagem está passando, o que o personagem está sentindo, o que o personagem quer demonstrar para nós. Então, aprenda a fazer uma boa pintura de olho que você vai ver que vai fazer muita diferença na sua arte. Então, primeiro ponto que eu tenho para te recomendar. Sempre trabalhe no sistema de camadas, no sistema de escurecendo aos poucos, que é o sistema que eu trabalho, que é o sistema que eu gosto de passar para os meus alunos, passar para os meus inscritos aqui do canal. Se você pega e pinta já direto a sombra, você não tem margem para erro. Se você fizer uma sombra muito escura, basicamente você estragou seu desenho. Vai ser muito difícil de você contornar. Agora, se você fizer que nem eu estou fazendo nesse vídeo, olha só, eu estou fazendo o olho do Satoru Gojo, um olho extremamente detalhado. Então, eu estou começando escurecendo ele aos poucos. Então, eu peguei meu azul claro e fiz uma camada bem suave na folha, só para tirar o branco do papel. Agora, eu peguei um verde água e apliquei numa partezinha, sem ser aquela parte que eu apliquei o azul claro, uma partezinha que eu vou fazer uma luz ali. Então, o que eu quero falar com isso? Eu estou escurecendo aos poucos, você vê que eu não forcei em nenhum momento nenhum lápis ainda. E eu vou fazendo esse sistema de camadas de cores, de ir passando várias vezes, e isso vai escurecendo aos poucos o meu desenho e vai deixando a pintura muito mais homogênea. Qual é o erro das pessoas que fazem uma pintura que não fica boa, que não fica homogênea, não fica bem misturada as cores? Fazer força muito do começo, pegar um lápis já forçar, de querer escurecer o tom final, isso vai dar errado porque você não consegue fazer uma boa pintura assim. Então, sempre com bastante paciência, vai aplicando as camadas. Comecei aplicando a primeira camada de azul claro. A segunda camada que eu apliquei foi de verde água, que foi para marcar onde que vai ser a parte de brilho, onde vai ser a parte, um tom mais claro que eu vou fazer ali. Mas depois disso eu venho com outro azul claro e aplico mais uma camada por cima de tudo, misturando as cores. Mais ou menos o que você tem que entender. Quando você estiver fazendo um olho, existem várias formas de sombrear um olho, tá? Várias formas mesmo. Existem as mais comuns, que é a que eu vou falar, por exemplo, agora. Mas existem as mais raras, as mais específicas dos animes, que aí eu vou falar mais no decorrer do vídeo. Qual é a mais comum? A que eu tô fazendo aqui, que é o quê? Uma sombra de fora para dentro. Isso é a mais comum, com tranquilidade. É uma sombra que você pega, faz um degradê de fora para dentro do personagem e também você faz um degradê de dentro para fora do lado da parte da pupila, da parte preta do olho do personagem. Então, olha no decorrer que eu estou fazendo com o Satoru Gojo. Fiz agora toda uma camada de azul já bem mais preenchida, agora venho e aplico um azul escuro pela parte de fora do olho do personagem, fazendo um degradê para o meio. Assim eu não estou forçando ainda, posso forçar, é uma parte mais escura, eu posso forçar mais, mas isso eu deixo mais pra frente quando eu precisar. Agora eu aplico bem suavemente também.
Então tu vê que eu já marquei as sombras que vai ser do meu olho. Então eu fiz as sombras na borda do personagem e também estou fazendo a sombra um pouco na parte de cima dele. Essa é a luz de sombra provavelmente a mais comum, assim. É a primeira mais comum, depois tem uma segunda que também é tão comum quanto essa, que é essa sombra de fora para dentro. Onde que eu recomendo você fazer esse estilo de sombra? Quando tem um olho bem grande, assim como esse exemplo. Percebe que dá para ver um olho bem detalhado, não um olho pequeno. Então vale a pena você fazer esse contorno, vale a pena você fazer esse degradê. Se o olho é bem pequenininho, não fica tão útil, porque não vai ficar tão visível, então acaba que você só perde tempo fazendo assim. Então eu poderia só pegar e fazer isso, uma sombra de fora para dentro e uma do meio para fora também ali na parte preta? Sim, eu poderia, já ficaria uma sombra bem interessante. Faz essa de fora para dentro, uma sombrinha ali de cima e deixa essa parte mais clara ali no meio do olho do personagem. Mas como ele é o Satoru Gojo, é um personagem que é um olho azul, um personagem de um olho de muito destaque, eu quis dar uma caprichada a mais. E é isso que é o quesito mais diferencial que vai ter no olho. Não existe exatamente uma sombra errada e uma certa. Tudo depende do que você quer fazer e tudo depende de como você vai trabalhar as cores. O que eu tô pegando e fazendo assim para dar uma incrementada a mais? Eu fiz essa parte de contorno, eu fiz esse degradê por fora, mas tá vendo que eu fiz alguns tracinhos ali meio que puxando uma sombra para dentro? Então, ali eu vou dar um aspecto um pouquinho mais de profundidade no olho. Outra questão, eu estou fazendo um verde meio água, então eu vou forçar um pouquinho mais para ficar um pouco mais visível daqui a pouco. Mas eu apliquei algumas camadas de verde água e na parte mais clara do desenho não vai ser só um olho azul, vai ser um olho azul um pouquinho puxado pro verde. É um detalhe, é algo assim um pouquinho mais discreto, mas no final, quando você bate o olho, dá um aspecto muito legal. Então eu tô caprichando um pouquinho mais porque é um olho bem grande, então eu aconselho quando tiver o olho assim bem grande, quando o olho tiver um ponto de muito destaque do desenho, capricha um pouco mais, aplica um pouco mais de luz, aplica um pouco mais de sombra, dá uma brincada ali a mais, se dedica um pouco mais de tempo que vai fazer um resultado bem legal. Como eu falei, o olho é o primeiro ponto que você vai olhar no seu desenho. Então, se o olho é uma parte bem grande, ele tem bastante espaço, aproveite isso, faça bastante sombra, faça bastante luz, enfeite bastante essa parte que vai ficar legal, vai fazer bastante diferença. Repetindo, o mais comum é só essa sombra de fora para dentro e um pouquinho da de cima para baixo. Essa é o mais comum de todas. De fora para dentro, de cima para baixo, e às vezes acontece alguns desenhos que podem fazer, que eu sempre recomendo, fazer essa sombrinha assim na parte da pupila, na parte preta ali do olho. Acabou, fez essa sombrinha, faz um degradezinho, pinta o olho ali, tá feito seu olho. Como é o Satoru Gojo, um olho muito grande, um olho bem azul, destaque, eu vou fazer vários detalhes a mais. Vou fazer esses tracinhos de sombra, vou jogar um pouquinho de verde no olho azul para dar um efeito a mais. Tu vai ver que com a caneta gel eu vou dar vários pontos de brilho. O brilho mais comum do olho é só aquele pontinho branco em cima da parte preta do olho. Acabou, já tá feito o brilho. Mas como existem alguns olhos mais caprichados, alguns olhos com mais detalhe, você pode aplicar mais efeitos de brilho. Você vai ver que eu vou aplicar mais efeitos de traço, de brilho, mais partes em caneta gel no olho do Satoru Gojo. Então, repetindo, não existe certo e errado, mas tudo depende do contexto do personagem, tudo depende do contexto do desenho, depende de qual é o intuito que você quer fazer. É um olho de muito destaque, é um olho bem grande, é um olho que vai chamar muita atenção, capricha um pouquinho mais que vai fazer uma boa diferença. Não faz um feijãozinho com arroz ali, não faz o basicão. Dá uma caprichada a mais, bota mais sombra, bota mais cores, aplicar mais efeitos de brilho, realmente mais partes brancas ali no seu olho, também dá um diferencial muito bacana. Se você não tem caneta gel, a solução, entre aspas, assim, vamos botar assim que o plano B é você não pintar, você marca de partes que você simplesmente não vai pintar e você deixa o branco da folha. É bem mais complicado, é bem mais chato e não fica igual. Eu aconselho você comprar uma caneta gel. Você consegue comprar por uma 15 pila. Tem posca também que dá para servir, mas não é tão indicado. A caneta gel ela é melhor para detalhes menores. A posca vem com a ponta muito grossa e aí talvez aplique branco demais. Aí você tem que aplicar o branco, depois você vem pintando para afinar um pouco aquele efeito. Mas serve também, o importante é você ter alguma forma de aplicar o brilho. Caso você não tenha, você simplesmente não pinta. Isso já dá um efeito bem legal também. Parte também, outra muito interessante de falar.
parte branca do olho, a parte assim do fundo do olho. Eu não gosto de deixar em branco, eu não gosto de deixar no tom da folha. O que eu sempre faço? Aplico um cinza em todo o olho, um cinza em todo o olho, e depois venho fazendo a sombra. A sombra dessa parte sempre vai ser de cima para baixo. 99% das sombras do olho sempre vai ser de cima para baixo. O que pode variar é essa parte de ter da parte fora, assim, no degradê para dentro. Mas sempre vai ter sombra de cima para baixo. Isso é um spoilerzinho que eu já tô soltando no vídeo. Mas fez a parte cinza inteira do olho, que eu gosto de pintar um cinza claro, eu venho e pinto um cinza escuro na parte de cima, assim fazendo essa luz e sombra. Se você não tem 2 tons de cinza, eu aconselho você fazer um cinza para tudo e aí você dá uma forçada em cima. Se você não quer pintar toda a parte do olho, você quer deixar uma parte em branco, assim, só no tom da folha, faz a sombra só na parte de cima do olho, que eu vou fazer isso mais pra frente no vídeo também pra te mostrar como é que fica. Mas eu prefiro assim, eu acho que fica um efeito mais bonito. E agora no finalzinho do olho só falta aplicar os detalhes em branco. Novamente, se você tem uma caneta gel, é o melhor. Caso você não tenha, você só deixa sem pintar. Mas é o indicado que você tem uma caneta gel que faz bastante diferença. E uma caneta gel ajuda muito, assim, em muitos aspectos. Às vezes consertar algum erro, às vezes adicionar um brilho. Ela acaba se tornando bem útil. Então eu aconselho caso você possa comprar uma caneta gel. Posto que eu não aconselho porque a ponta é muito grossa. Serve também, mas é melhor uma caneta gel. E aí eu venho aplicando alguns brilhozinhos. Novamente, esse é um olho do Satoru Gojo, então um olho que eu tenho muito destaque, por isso que eu dei uma caprichada a mais. Agora a gente vai para um desenho um pouquinho mais simples, que é esse olho do Goku, barra Vegeta, barra 90% dos Saiyajins. Esse é um olho aqui que eu quero fazer um olho extremamente simples, porque ele não é tão grande, tu percebe que a parte do olho não tem tanto destaque, então não preciso dar tanto destaque pro olho em si. Isso é uma coisa que, novamente, eu sempre falo aqui nos vídeos, sempre falo aqui, se você acompanha, você sempre fala, contexto. Como é uma parte de o olho já naturalmente tem muito destaque, se ele é um olho grande, eu vou dar mais destaque ainda, porque ele vai ter destaque naturalmente. Agora, se ele é um olho pequeno, não preciso dar tanto destaque, ele já vai chamar a atenção naturalmente, sabe? Então acaba que eu vou fazer uma pintura extremamente simples. Pintei a sobrancelha de amarelo, pintei o olho dele de um verde água também. Vai ser um verde meio azulado. Tu percebe que os Saiyajins, eles não têm um olho verde, mas também não tem um olho azul. Vai ser tipo um verde meio aguado, meio azul também. Fiz uma camadinha de verde. Tu vai ver que eu vou intercalar com um pouquinho de azul. E pronto, basicamente é isso. A sombra vai ser de cima para baixo, fazendo um degradezinho minúsculo. Esse é o olho mais simples que tu pode fazer, principalmente quando ele não tiver pupila, quando ele não tiver a parte preta do olho, assim, quando ele for tudo a mesma cor. Pinta tudo da mesma cor e faz uma sombra de cima para baixo. Simples assim, aplicando um degradê. Não tem erro, tá? Esse é o olho mais simples que tu pode fazer e é o que volta e meia tem condições, principalmente quando são olhos pequenos assim, são olhos menos detalhados, são olhos mais simples. A parte da sobrancelha eu pintei de amarelo e tu vai ver que eu vou fazer uma sombrinha ali de cima para baixo também, tá? Essa parte aqui do olho é muito comum, sombras de cima para baixo. Fazer uma sombrinha em laranja de cima para baixo, sem problema nenhum. Nem quis aplicar marrom, nem quis dar muito contraste ali, porque como eu falei, eu não quero que chame tanto destaque, não quero que chame tanta atenção. Então agora tá vendo que eu tô aplicando um pouquinho mais forte, tá vendo que ficou um escuro. Vou vir depois misturando mais as cores para deixar um tom um pouquinho mais homogêneo, uma mistura de cor um pouquinho mais homogênea, um degradê mais natural. Mas aqui não tem muito destaque, não tem muito nada. Eu não lembro se foi aqui, vamos ver agora, que quando eu apliquei o fundo assim, sem deixei no tom da folha. Eu só apliquei e deixei assim só a sombra em cima. Como eu falei, eu não aconselho você fazer isso. Caso você queira, você só sombreia a parte de cima ali do olho. Eu peguei esse exemplo do Goku como um olho bem simples, uma coloração bem simples que não está errado, tá? Tudo depende do contexto do desenho, como eu sempre falo. Então, essa coloração bem simples, sombras básicas, só fazendo um degradezinho sem problema nenhum. Então, o que eu te aconselho? Quando tiver uma parte assim que o olho não é muito grande, principalmente depende muito do tamanho do olho, tá? Já fiz desenhos assim do Dragon Ball que o olho era maior e aí eu dei um destaque maior. Depende não só do formato do olho em si, do contexto do olho, mas muito do tamanho dele. Se o olho tem um tamanho bem grande, eu aconselho você caprichar um pouco mais. Se o olho é um pouquinho menor, eu aconselho você deixar ele um pouquinho mais singelo, dependendo da situação. Então, essa partezinha aqui do olho, fiz a sombrinha aqui, foi assim que ficou o olho do Goku, que também é uma opção, fazer sombras bem simples. Agora eu vou desenhar esse olho do Zenitsu.
E os personagens de Demon Slayer, eles são bem característicos por ter olhos bem diferentes. Então eles têm muito degradê, muita transição de cores, um degradê muito forte mesmo. Por exemplo, as duas superiores já tem aqueles números, então é um olho assim bem específico. O que eu vou fazer aqui no olho dos Zenitsu? É uma sombra que vai ter em cima e embaixo, que vai ser um amarelo puxado para o marrom. Na volta do olho, eu tô seguindo 100% minha referência, né? Na volta um pouco do olho assim vai ser em laranja e alguma partezinha pequena vai ser só amarelo. Por que eu trouxe esse desenho aqui? Por que eu trouxe esse exemplo de pintura? Para te mostrar que não existe luz e sombra correta em olho. O que eu acabei de falar em tudo nesse vídeo? As mais comuns. Ou uma sombra, recapitulando para deixar bem claro, ou uma sombra de cima para baixo básica, ou então uma sombra das bordas para o meio e do meio da pupila para fora, um degradezinho entre elas. Outro básico também, e aí tu pode aplicar em cima também se tu quiser, as duas mais comuns. Mas não existe sombra correta. Olha como esse desenho aqui que eu tô fazendo nos Zenitsu. É uma sombra completamente diferente, completamente assim incomum, e está correto, porque é a proposta do anime. Eu poderia fazer umas 20 opções de luz e sombra de olho. Tudo depende do contexto. Claro, se você está começando em luz e sombra, se você não é tão bom nesse quesito, eu te aconselho a seguir a sua referência. Mas vários desenhos hoje que eu faço, eu acho que o olho está muito simples, eu incremento, eu aumento coisa, eu aplico detalhe, eu aplico o efeito, eu mudo um pouco. Você tem que lembrar que você, por mais que você desenhe com referência, mais você esteja desenhando algum personagem, desenhando algum anime, o desenho é seu, então não há problema você mudar. Às vezes eu mudo uma posição, às vezes eu mudo um detalhe, às vezes eu mudo um efeito na pintura, eu mudo tudo que eu acho que vai ficar melhor a arte, até porque a arte é minha. Então, tenha isso em mente, você não precisa seguir 100% essa referência. Claro, se você está começando, a referência serve para te basear, ela serve para te ajudar a construir sua arte, mas não precisa ser religioso, precisa assim ser, sabe, extremo, tenho que seguir 100% da referência. Não, você pode mudar alguns fatores que você achar que vai ser para melhor. Claro que com o tempo você vai conseguindo identificar isso. Mas esse desenho, principalmente que eu estou fazendo dos Zenitsu, ele é para demonstrar como não existe luz e sombra correta. Tudo depende do contexto, tudo depende da proposta e tudo depende do efeito que tu quer causar. Então pode vir sombra de cima para baixo, pode vir sombra de baixo e de cima, pode vir nas bordas, pode vir luzes em tudo quanto é lado, pode vir feixes, pode vir símbolos, pode vir de tudo quanto é jeito que tu imaginar, pode ter luz e sombra no olho. Essa é uma parte que, isso me faz gostar muito de pintar essa parte do desenho, que é as opções que tem. São muitas e muitas e muitas opções, e tudo depende do que você quer, da sua proposta, tudo depende de como você está aplicando o seu papel, como você imagina aquele desenho. Então, isso acaba se tornando muito legal e particularmente eu gosto muito dessa parte de colorir o anime, de colorir o desenho. Não sei se você gosta também, mas comenta aqui embaixo se você tem dificuldade, se você pega e não consegue fazer. Te aconselho, pega, vê o final desse vídeo, vê essas 3 pinturas, esses 3 desenhos, faz esses olhos aqui, eu vou mostrar a imagem aqui no final do vídeo, faz esses olhos numa folha separada sua e pinta eles também e me manda lá no Instagram. Assim eu vou estar te ajudando, eu vou estar te dando um feedback preciso do que você precisa melhorar, o que você errou, o que você acertou, o que você tem que se atentar mais. Então, assim que acabar esse vídeo agora, que já estamos indo para a reta final dele, você pega, faz esses 3 desenhos, faz esses 3 olhos e faz a pintura deles. E aí você me manda no Instagram para você ver o que você precisa melhorar, o que você já está acertando, o que você está errando. Então, terminando aqui do Zenitsu, tu vê que, ó, eu apliquei agora a partezinha amarela, tu vê que o laranja ficou um pouquinho claro, então, se não me engano, eu vou escurecer um pouquinho mais ele, mas tu vê que claramente tem a partezinha marrom, tem a partezinha laranja, então, ele é meio que se assemelha no degradê, mas não, porque tem uma sombra embaixo. Essa sombra embaixo, ela é muito incomum, tá? Não acha que isso às vezes acontece, sendo bem sincero, pouquíssimos desenhos eu fiz essa sombra em cima e uma sombra separada embaixo. Geralmente ou a sombra vem até embaixo, ou é um degradê tudo. E não é todos os personagens de Demon Slayer que fazem esse efeito de pintura, tá? A maioria é um degradê como um todo. Às vezes tem as duas superiores que vão ter um símbolo, vão ser diferentes. Então, como eu falei, Demon Slayer é um anime muito bom para você se basear nisso, porque os olhos têm muita importância, no sentido eles gostam de caprichar bastante. Até por isso, na minha opinião, é uma animação tão bonita, é um anime tão bonito, porque o olhar que chama tanta atenção é muito bonito, é muito de destaque. Então,
chegando aqui no final do vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, não se esquece de deixar um like no canal, compartilhar com um amigo. Clica aqui na playlist Desafio 30 Dias, que é uma playlist que eu fiz baseado em você, pensando em você, em te ensinar a desenhar do zero ao avançado em apenas 30 dias, tá? Vai ali na playlist, tem vários vídeos te ensinando tudo que você precisa saber para aprender a desenhar animes. Os desenhos foi assim que ficou. Faz eles e me manda lá no Instagram que o link está aí na descrição. Te espero até um próximo vídeo. Tchau!